Fala, meu querido, chegamos com a sexta questão aqui, ainda com a rouquidão acompanhando a gente, mas vamos resolver com você a questão número 6 da OBA 2024. Ela fala o seguinte, ó, sabemos que a luminosidade L das estrelas é equivalente à potência das lâmpadas e não depende da distância dela até nós. Quando montamos um gráfico entre a luminosidade e a temperatura superficial das estrelas, temos o que se conhece como o diagrama de Hertzsprung, ou Russell, ou simplesmente o diagrama HR, que é uma ferramenta fundamental na astronomia para classificar e entender a evolução estelar. Então, que aqui é uma relação entre a luminosidade e a temperatura, e aí o ponto que você liga tanto na questão da temperatura quanto da luminosidade chega na classificação que você tem. As estrelas são posicionadas no diagrama HR de acordo com a sua temperatura superficial, o eixo horizontal, e a sua luminosidade, que é o eixo vertical, revelando conjuntos estelares conhecido como sequência principal. Anãs brancas, gigantes e supergigantes, como em destaque na imagem. Maravilha. Então, aí a gente vai aqui classificar de acordo com a situação. Ó. O Sol tem sua temperatura de 6.000 e luminosidade L igual a 1. Então, é o padrão que a gente usa aqui. Posicionado nas coordenadas 6.000 e 1. Então, x 6.000, y 1. Então, como estrela da sequência principal. Posicione e classifique as três estrelas E1 e E2 conforme as suas características descritas. Então veja, ó, a E1 é 10.000 vezes mais luminosa que o Sol, ou seja, ela está nessa região aqui, né? E a sua temperatura é 5 vezes maior do que o Sol, ou seja, ela é 6.000, né? Então se a gente pegar E1 aqui, E1, que é 5 vezes a temperatura do Sol, que é 6.000, que eu chamei aqui, eu acho que 5 vezes 6.000, essa é uma temperatura de 30.000 kelvins. Então, para E1, acho que eu não vou colocar assim, né? Acho que é melhor a gente marcar essa formação. A temperatura para E1 é de 30.000 kelvins, então a gente vai ligar esses dois aqui, ó. Então, ele tem 10.000 vezes maior nessa região e ela é de 30.000. Então, ela está classificada aqui. Opa, está um pouquinho para a esquerda. Deixa eu marcar aqui bem em cima. Então, ela está marcada nessa região e nessa região esse E1 é classificado como uma sequência principal. Fechou. Então, essa sequência principal é a classificação de E1. Então, já vão marcar aqui para você já deixar anotado. Então, E1, sequência aí principal. Maravilha. Então, a partir disso, a gente vai classificar as outras duas que nós estamos falando, que ele chamou aqui de E2 e E3. E2 tem a mesma luminosidade que E1, ou seja, ó, a luminosidade dele é a mesma, vou marcar aqui de azul, a E1 aqui, só que ela tem, a sua temperatura é 4.000, então vamos até aqui, ó, 4.000 aqui, e tem a mesma luminosidade que é 3.000, e a temperatura dele, então o E2 está aqui. Fechou. Então o E2, vamos marcar esse E2, ele está na região dos supergigantes. Então já beleza, já temos aí as duas primeiras. Falta ainda a última, a E3, que ela tem a mesma temperatura superficial que E2. Vamos marcar essa informação. Ela tem a mesma temperatura superficial que E2, que é 4.000. Porém, a sua luminosidade é 100 vezes menor que a do Sol. A luminosidade ser 100 vezes menor que o do Sol, a gente pega aqui o E3, deixa eu marcar aqui de preto para a gente diferenciar cada uma das três. O E3, então, ela tem por classificação, né? Ela tem uma luminosidade L dividido aqui por 100. Então, a luminosidade aqui dela dividido por 100. Como a luminosidade dela do Sol aqui vale 1, é 1 sobre 100, e isso aqui dá 0,01. Essa é a luminosidade aí que a gente tem para o Sol. Dessa maneira, se a gente pegar a temperatura em que ele está a 4.000 kelvins, que é a mesma da E2, e a uma luminosidade de 0,01, ela chega também numa sequência principal. Então, tanto o E1 quanto o E3, aqui a gente tem na sequência principal. E aí a gente vai classificar essas três estrelas de acordo com essa análise que a gente acabou de fazer por aqui. Fechou? E aí a gente coloca o seguinte, ó, E2 é classificado como uma estrela gigante? Não, né? Super gigante. Então essa aqui está fora. E3 é classificado como uma anã branca? Não, é uma sequência principal.
É, a E1 e E2 são classificadas como supergigantes, ó, então a E2 é, mas a E1 não, então está errado. E1 e E3 são classificados como sequência principal, então essa está certa, e as três não estão classificadas como sequência principal, somente a E1 e a E3 e a E2 está fora. E aí a gente chega na alternativa D. Com essa, chegamos na solução da questão número 6. Espero que você tenha entendido o que a gente fez. Ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui que a gente te ajuda. Grande abraço e até a próxima. Valeu!